Passarinho. Eu havia pedido para o deputado Hildo Rocha mais 6 minutinhos, que é só para contar um pouquinho, recontar a história da reforma tributária e como ela surgiu nessa casa. Apresentação, por favor. Bom, eu vou falando que eu já estou vendo aqui. A ideia é falar sobre 60 anos em 6 minutos. Depois, em 10 minutos, eu vou falar sobre 10 anos, tratando regimes específicos, em especial o regime geral da CBS e do IBS. O sistema tributário brasileiro começou quando Garrincha e Pelé faziam gols na década de 60. Curioso lembrar, Raul, que o presidente Castelo Branco teve um mandato dele entre 14 de abril de 64 e 15 de março de 67. A emenda constitucional veio de 15 de março de 66, mandato Castelo Branco. O Código Tributário Nacional, 25 de 10 de 66, dentro do mandato Castelo Branco. E a nova Constituição de 67, dia 24 de janeiro de 67, dentro também desse mesmo ambiente. Foi nessa época que foi cunhado a expressão manicômio jurídico tributário. E naquela época era bem melhorzinho o nosso sistema ainda, mas ele foi piorando gradativamente. Foi Alfredo Augusto Becker que fez essa referência em razão das várias fontes de direito, a várias complexidades, em especial os vários municípios que podiam tratar de ISS, os vários estados que podiam tratar de ICM naquela época, e a União tratando de IPI. Não existia nem PIS/COFINS na época ainda. É aqui que aponta? Epa. O Inferno de Dante. Dá para voltar? O Inferno de Dante, de onde viemos, e essa situação que não é fácil sair democraticamente do pântano da tristeza, do ISS, CMS, IPI, PIS/COFINS. Nós vemos há 50 anos essa referência, essa gravidade. É muito difícil essa ruptura. E aqui uma história muito bonita e muito importante. De certa forma, eu começo nos anos 2000, fazendo uma homenagem ao Cícero Jorge Costa, professor da USP, titular, que escreveu a 408 de ISS, aos meus professores que me formaram na PUC de São Paulo, em especial a Memória Geral da Taliba, a Celso Antônio Banana de Mello, e ao professor Paulo de Barros Carvalho, que, enfim, me deram uma noção que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. E se a gente quiser, Raul, a gente pode mudar a Constituição, pode mudar o sistema, é só querer. O Alcides ajudou também na lei do ICMS, 87/96, me ajudou na época. O Alcides foi peça-chave. E, Raul, eu descobri ontem, fui levantar sua PEC, a 293, que você propôs em 2004, ou seja, há 20 anos. E depois da PEC do Raul, 293, veio a PEC 233, mais um esforço do API, com o Mabel em 2008. Em 2014, nós instauramos o CECIF com o projeto Nossa Reforma Tributária, que é da ideia que a sociedade podia propor a reforma tributária. Fundamos o CECIF e tivemos um grande apoio da AFRESP, que é a Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e da FENAFIM, que é dos municípios, que foram fundamentais na construção desse modelo. A tropa de elite dos agentes da Receita Estadual e Municipal. E, além disso, desde 2009, 2010, eu recebi uma entidade muito especial chamada Isaías Coelho. Foi primeiro colocado no Banco do Brasil, primeiro colocado na Receita Federal, construiu toda a tributação no mercado financeiro de capitais no Brasil, foi subsecretário, depois foi para o FMI, fez reforma tributária em mais de 60 países do mundo. Em 2018, Raul, a gente já trabalhava há 4 anos com o projeto de reforma,
nós conversamos nas eleições presidenciais e fechamos com os economistas do Ciro Gomes, do Alckmin, do João Amoedo, do Haddad, da Marina Silva e até o Boulos, que queria também o imposto sobre grandes fortunas. E, enfim, a gente conseguiu essa convergência, mas foi um momento muito especial que aconteceu em 2019, com a liderança do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a presença de vários deputados que estão aqui presentes, entre eles, novamente, o Raul, o Hildo Rocha, que o Rodrigo Maia pediu para que nós escrevêssemos uma primeira versão da PEC 45, idealizada, intelectual, que foi relatada pelo João Roma, da Bahia, que foi proposta pelo Baleia Rossi, que foi relatada pelo Aguinaldo Ribeiro, com a participação do Hildo Rocha, e nasceu aqui na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo. Depois desse processo, essa PEC ela sofreu um aprimoramento que foi fundamental junto com o Concefaz. O Concefaz é o órgão que junta os 27 secretários da Fazenda dos estados. Nós trabalhamos um ano e meio, sobre a liderança do Rafael Fonteles, que agora é governador do Piauí, e que foi uma peça fundamental do presidente do Concefaz, do Décio Padilha, que foi fundamental na estruturação e no diálogo para a gente construir as pontes para a PEC 110, com a Fernanda Paconaíba, secretária, então, lá do Ceará, com o Luiz Cláudio, de Minas Gerais, que foi outro sujeito muito importante, o Manuel Procópio, que agora está com a API, e o secretário Vitório, que está até hoje ali na Bahia como secretário, mas foi importante para criar um diálogo com o então prefeito ACM Neto, através do encontro que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre fizeram aqui na Casa Oficial. Daí, Raul, através de uma grande habilidade, aparece você de novo, né, Raul? Trazendo, você aprovou na Comissão de Constituição e Justiça em 2020 a 293, e depois você levou para o Senado com o Alcolumbre a PEC 110, e eu destaco também que você foi o primeiro a assinar a PEC 45. E aí, de novo, uma conjunção de instituições. E aqui eu ressalto aqui a fala de Douglas North, as instituições importam. E foram elas que construíram essa reforma. E aí juntou, novamente, o Concefaz, a Comissão Mista, Senado e Câmara, presidida pelo senador Roberto Rocha, Receita Federal, através do José Tostes, Senado, Câmara dos Deputados, o senador Alcolumbre, então presidente da Casa, o Raul de novo, o senador Roberto Rocha, que fez um trabalho incrível durante mais de um ano, e a Camila Cavalcante era assessora dele, e por isso a Camila avançou em todo esse texto, e foi uma conexão de um texto ideal com o texto da PEC 110 e com a política efetivamente. Daí surgiu o que o Raul chama a PEC 155. E, além dessas pessoas, tem que lembrar do Paulo Guedes, que ele podia ter impedido essa conexão com a Receita, mas não impediu, permitiu que o Tostes trabalhasse, que o Isaías trabalhasse, que era secretário dele. Na época, a Vanessa Larral também propôs o projeto de CBS, que foi muito importante para nós, se tornou um paradigma para nós discutirmos hoje a CBS, o Isaías, que foi secretário do Guedes também, a Camila, que trabalhou com o senador Roberto Rocha, e dois técnicos que foram chamados para trabalhar na época, Melina Rocha, que falou segunda-feira, e o Eduardo Fleury. Veio as eleições de 2020, novamente o Ciro defendeu a reforma sobre o consumo, o Haddad defendeu a reforma sobre o consumo, mas de forma muito intensa, eu acho que merece uma lembrança, a Tebet, ela foi auxiliada pela Landau e pela Vanessa Larral, e defendeu fortemente a reforma tributária em 2022. Em 2023, durante o ano, o Congresso Nacional se tornou protagonista novamente. O Lira teve uma grande habilidade de montar um grupo de trabalho, como montou esse grupo de trabalho. Foi emocionante ver o final desse grupo de trabalho. Eu cito aqui o Reginaldo Lopes, a deputada Tabata Amaral, que participaram ativamente. E foi nesse momento que o API, pela primeira vez, eu vi chorando, e ele se designou Apinaldo, em homenagem ao Reginaldo e ao Aguinaldo. E
um trabalho importante do Rodrigo Pacheco, e, enfim, foi para o Senado um trabalho incrível do Rodrigo Maia. A gente tinha muita suspeita sobre aquela agência tributária nacional, ou Conselho Federativo. Ele deu o nome adequado, Comitê Gestor, que é isso mesmo, não tem poder regulatório nenhum, só aplica a lei. O algoritmo é aplicar a lei tal qual ela é construída. E depois tem um outro movimento muito bonito que aconteceu aqui na casa, que foi a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, paralelamente à CERT, está discutindo, junto com as mulheres do tributário, não sei se é adequado o símbolo da mulher ali, mas é uma homenagem a você, Brasil, pelo trabalho de vocês, já trabalhando junto aqui no Congresso Nacional. Tinha que fazer o concerto federativo para a União, Estados e municípios se entenderem na CERT, era fundamental, mas foi fundamental estar alinhando os deputados e estar produzindo textos aqui também. Então, estamos no melhor dos mundos, com o resultado da CERT, o trabalho dos 305 lá que constituíram essa situação, e, pela primeira vez na história, é uma federação de verdade em que União, Estados e municípios se sentaram para se compreender, se entender. Para onde vamos? De onde viemos? Múltiplas legislações, alíquotas múltiplas, a regra é exceção, são os vários regimes especiais, tributa-se a atividade econômica, o que é um inferno para se entrar no Brasil e investir no Brasil, tributação em cascata, alta cumulatividade, guerra fiscal em todos os níveis, município contra município, estado contra estado contra município, união contra município e estados contra a união. Sem ambiente de negócio, isso se retroalimenta. É a história de 5.700 ISS, 27 CMS, PIS, COFINS, IPI, complexidade, opacidade, exclusão da cidadania e o pior sistema tributário do mundo. Para onde vamos? Algo incrível, legislação única do IBS, de lei complementar. Uma alíquota padrão com regimes previstos na Constituição, muito bem defendidos aqui, e que foram muito bem sistematizados pela CERT. Agora, a regra é o regime geral. A lei é feita para ser geral e abstrata para todos, e comportando exceções, e é o que está acontecendo. As exceções são exceções. A tributação não é mais sobre a atividade econômica, é sobre o consumo, não é mais sobre as empresas, é sobre o cidadão que vota efetivamente, resíduo zero para as empresas, federalismo cooperativo, com União, Estados e municípios juntos, sim, ambiente de negócios, e agora, com CBS e IBS, temos simplicidade mesmo. É uma única lei. 500 artigos? Só 100 artigos, tem todo o regime geral do CBS, qualquer um consegue entender. Transparência para o consumidor final, cidadania fiscal para quem vota e quem efetivamente vai pagar a carga tributária sobre o consumo, e nós teremos o melhor sistema tributário do mundo. É isso mesmo. Ainda não caiu a ficha, mas logo, logo vem a capa da The Economist acusando, assim que essa casa aprovar, esse movimento. Uma lembrança de Matrix, mudar o sistema, a pílula azul ou a pílula vermelha. Se a gente muda, tem que enfrentar as consequências, que é justamente a necessidade de criar uma transição. E no grupo de trabalho, se trabalhou várias vezes aqui, que eu não posso aumentar a carga tributária. Hoje em dia, o sistema PIS/COFINS, ICMS e ISS arrecada cerca de 1.150 bilhões. A ideia, depois da transição, é o sistema, de forma atualizada, arrecadar 1.150 bilhões. E quem paga isso sempre foi o cidadão consumidor, e vai continuar sendo. O que vai mudar agora, de alguma forma, está sendo negociado, é a questão dos preços relativos. E acho que eu vou conseguir terminar no tempo. Federalismo cooperativo, novo princípio destino. Volta um pouquinho. A emenda constitucional, trazendo todas as exceções, as alíquotas referenciais, uma lei complementar muito bem escrita, um regime de não cumulatividade que foi estruturado de uma forma sensacional. A gente tinha várias premissas e tínhamos trabalhado de várias formas, mas foi uma surpresa a qualidade do projeto. E agora, estados e municípios vão definir a alíquota através de lei ordinária. E se implanta aqui de vez essa ideia do no taxation without representation. Quem vai definir a alíquota agora
é o consumidor, através da Câmara dos Vereadores do município, através da Assembleia Legislativa dos Estados ou através do Congresso Nacional, mudando a alíquota de CBS e IBS. E essa ideia de um clube federativo do IBS, em que todos colaboram, dentro do IBS, a ideia do contribuinte não é o fornecedor que é o contribuinte, é sempre o adquirente que paga, seja por fornecedor arrecadar, seja diretamente através do split payment, seja através da compensação que ele faz diretamente com o fornecedor. E quando ele paga, no momento da liquidação, automaticamente ele toma o crédito. Então, as operações entre crédito e débito sempre se anulam em todas as operações B2B. As empresas não pagam IBS e CBS. Quem paga IBS e CBS é só o consumidor final. A redução de CBS e do IBS em 30%, 60% ou a zero é irrelevante nas operações B2B, que estão no meio da cadeia e os créditos se resolvem. Só importa nas operações B2C, para definir o preço relativo do bem ou serviço. É o que está sendo disputado aqui, ao consumidor final. E, por fim, eu queria citar a fórmula da corrupção de Klitgar, que fala que corrupção é igual a discricionariedade, mais monopólio do poder, menos accountability. E o fato é que, quando eu tenho alíquotas distintas ou isenção na cadeia de produção e consumo, eu tenho desinformação do consumidor, enseja a cumulatividade e politizam setorialmente os setores da economia que, de fato, não vão pagar essa carga tributária, porque o resíduo deles é zero. Quando eu tenho uma alíquota uniforme, que era um modelo inicial e que foi superado pela política de forma adequada, a legalidade única e a alíquota uniforme para todos os setores da cadeia de produção e comércio oferece segurança jurídica, simplicidade para quem recolhe, transparência para o consumidor final, que quando tem muitas alíquotas ele fica confuso, fortalece o controle social sobre a carga tributária e despolitiza as pressões setoriais. A transição vai mostrar, efetivamente, vai empoderar o cidadão contribuinte nesse sentido, empoderando quem paga CBS e IBS, que é o cidadão consumidor e eleitor. E, enfim, um chamado aqui para que todos venham investir no Brasil. Por que investir no Brasil? Venha para o Brasil investir. 10 razões para investir no Brasil. O Brasil é um absoluto paraíso da legalidade tributária e da livre iniciativa, garantidas por instituições fortes, Senado, Câmara, universidades, fisco, comprometidas com a segurança jurídica, Congresso Nacional, as 3 esferas do fisco harmônicas e integradas para servir o contribuinte. Afinal, como diz John Rawls, se não sei como me comportar perante a lei, então eu não sou livre. Não adianta ter um sistema hipercomplexo como o nosso que eu não consigo entender a lei. Isso não é lei, é confusão e é arbitrariedade. E, além disso, uma ótima informação. Por ser lei complementar, tanto o seletivo como a CBS, não podem ser alterados por medida provisória, Raul. Olha que notícia maravilhosa. E o seletivo também não pode ser alterado por decreto, é sempre por lei. Ou seja, vivemos sobre o paradigma da legalidade e quem define a tributação é o parlamento. Segundo motivo para vir para o Brasil. O design da CBS e o IBS foi idealizado especialmente, dá para voltar para mim? Foi idealizado especialmente para incentivar o ambiente de negócios, a livre iniciativa, o empreendedorismo e garantir a completa desoneração de investimentos e a exportação no Brasil. Foi para isso que foi feito. Não foi para aumentar a carga tributária, não foi para mais nada. Foi para melhorar o ambiente de negócios. Agora, no Brasil, a regra que vale é a lei geral e abstrata. As exceções não são mais a regra. O CBS e o IBS estão consolidados numa lei complementar única, vigente de forma homogênea em todo o território nacional e aplicada de forma integrada e cooperativa pela União, Estados e municípios, mediante lei única de um processo administrativo. É o fim das guerras fiscais. Uma nação, uma lei. Além disso, no Brasil, o princípio da neutralidade, previsto na emenda constitucional e no PL
68, determina que a tributação sobre o consumo não deve distorcer as decisões de consumo e a organização da atividade econômica. Mundo inteiro, vem para o Brasil, vocês vão ter relação de igualdade com as empresas brasileiras e tem garantido pela Constituição a neutralidade. Agora, a tributação sobre o consumo é plenamente não cumulativa, superando todas as demais experiências internacionais de 170 IVAs no mundo. Inova, integrando bancos e instituições financeiras na realização da não cumulatividade plena. Sexto, tecnologia nacional de ponta não mais permite o acúmulo de créditos, realiza compensações em tempo real, integra meios de pagamento, consulta online no comitê gestor e o sistema inteligente de split payment, e a homenagem ao Abu Dhabi e ao Raul, que desenvolveram esse processo há mais de 20 anos, garantem eficiência, harmonia e agilidade entre as 3 esferas federativas que atuam agora de forma cooperativa. Há um único sistema centralizado no comitê gestor. Há um único documento fiscal que atende todos os contribuintes, realizando compensação e devoluções com tempo de resposta inferior a 60 dias e apuração pré-preenchida para conforto e segurança dos contribuintes inscritos no Clube do IBS. Só mais 3. A simplicidade, agora, é princípio constitucional da emenda constitucional 132. Garante aos contribuintes inscritos pleno acesso às informações sobre seus débitos, créditos e facilidade e rapidez na restituição de créditos acumulados, seja em razão de investimento, exportação ou qualquer acúmulo de crédito. Nona e penúltima. O princípio da transparência, veiculado na emenda 132, impõe o efetivo exercício da cidadania fiscal. Um ponto retratado várias vezes pelo deputado Hildo Rocha, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que impõe controle político da carga tributária. Quem controla a carga tributária agora é o cidadão eleitor. Aumentou 1% da alíquota, aumentam todos os preços relativos. Vai todo mundo para a rua. Através de deliberação democrática nos parlamentos estaduais e municipais, definindo a alíquota destino. Os tributos vão aparecer destacados claramente, fora do preço, sendo discriminados os valores do tributo federal, estadual e municipal. Reduz a regressividade ao garantir que famílias de baixa renda recebam o cashback do IBS pago. E, por fim, a última fala, e obrigado pela flexibilidade do tempo, deputado Passarinho, mas eu tinha que passar esses recados. O futuro chegou. O advento da emenda constitucional 132 e do PL 68 significa o fim da tributação setorial. CBS e IBS não incidem sobre a atividade econômica de 20 milhões de empresas. Incidem sobre o consumo de 220 milhões de brasileiros que votam. Os 305 da tropa de elite dos agentes fiscais das 3 esferas federativas que atuaram na CERT tornaram realidade o mais simples, eficiente e poderoso benefício fiscal de todos, a não cumulatividade TEC, que a gente instaurou. Nova referência internacional. E essa capa surgiu em 2009 em função de uma situação internacional das commodities. De novo, a gente vai erguer essa capa com orgulho, mas só que agora não é Marova internacional. São as instituições brasileiras funcionando democraticamente, criando uma nova federação, uma nova realidade e um novo paradigma tecnológico da tributação sobre o consumo. Tássio, Funguete, sim, coragem de todos vocês, em especial dos deputados dessa casa, contém genialidade e magia. Muito, muito obrigado. Obrigado, professor. O deputado Átila Lira pediu para fazer a intervenção. Bom dia a todos, senhor presidente Passarinho, deputado Passarinho, cumprimentar o senhor e todos os demais membros do grupo de trabalho da nossa reforma tributária, saudar aqui o nosso deputado Raul, que tanto iniciou essa luta aí há